Passando aqui, depois do Enem, para dar um aviso extremamente importante. Eu já vou direto ao ponto. Não consultem gabaritos extraoficiais. Não consultem. Eu sempre ignorei esse conselho. Todas as vezes eu corrigi a minha prova depois do Enem. Todas as vezes. Um gabarito extraoficial. Já tem gabarito que já tá no ar aí. Já saíram essas escolas cursinho online aí fazendo gabarito extraoficial. Essa prova, especificamente, não corrijam. Vocês vão ter que confiar. Vai dar, no mínimo, umas 10 divergências entre múltiplos gabaritos. Porque meio que ao longo do tempo você vai pegando essa mãe. Qual questão que pode dar divergência ou não? No meu último Enem, 3 cursinhos diferentes desses online deram 3 gabaritos diferentes para uma questão e todos erraram. Eu corrigi achando que eu tinha errado e no final eu vi que eu tinha acertado. Por quê? Porque tem questão que é assim mesmo. Então, se você não quiser se frustrar, não corrija. Agora, continuando, o que eu achei da prova? Eu achei que a dificuldade não mudou muito da prova do ano passado. Tá bem mais parecida com a do ano passado do que as que vieram antes da prova de 2023. Então, muita gente achou ela meio esquisitinha e tal. Então, tá a mesma coisa. Mas assim, pelos motivos diferentes. Por quê? Tá no mesmo nível da última, porque a última teve questões fáceis e médias difíceis, ela foi menos conteudista do que alguns anos anteriores aí, mais fácil, no geral. Mas essa, o que aconteceu? 85% da prova, mais ou menos, extremamente fácil. Extremamente. Assim, mais fácil que as do ano passado, ainda por cima. Algumas questões. Acho que algumas das questões mais fáceis que eu já vi em prova de linguagens humanas estava nessa prova. Os outros 15% tem umas infazíveis. Esse 15%, os elaboradores, quem fez essa prova, perdeu a linha completamente, desconectado da realidade do estudante. Não é produtivo. As questões em si, elas não essas que eu tô falando, não foram nem um pouco produtivas. Elas em pouco agregam pro estudante. Então, eu não consegui identificar uma questão média ali direito. A minha concepção foi essa. Por que tá no mesmo nível da última? Porque a maior parte da prova, a maior mesmo, mais de 70, 80% da prova foi muito, muito fácil. Isso eu falo comparado com os Enems anteriores, claro. E os 15% eu nunca vi dessa forma sendo cobrado, sendo sincero. Tem umas que os distratores estavam muito sádicos, não tem outra palavra, sádicos, assim, não tem propósito de agregar na interpretação do aluno, assim, pra selecionar. Algumas escolhas criativas na elaboração dessas questões foram muito infelizes. Ajustes pequenos nos enunciados deixariam eles claros o suficiente para exigir de fato o conteúdo estudado, exigir de fato uma interpretação adequada, mas eles optaram por deixar enunciados desses 15% péssimos. Eles fizeram uma pergunta sobre romantismo, característica do romantismo tratado no texto. E o texto que eles usaram, que é Senhora, não é um texto puramente, sobriamente romântico. Ele faz parte da trilogia Perfis Femininos, do José de Alencar, que a gente estuda como sendo uma trilogia de transição pro realismo. O próprio romance Senhora, ele retrata um casamento por interesse, que é um tema bem longe dos temas normalmente tratados nesses romances urbanos da época do romantismo. Então você vai me colocar uma obra que não é 100% romântica, que já é uma obra de transição, para perguntar sobre romantismo e colocar várias alternativas mal escritas, e aí meio que isso é mais para confundir mesmo. Não tem por que ter usado aquele romance específico. Existem muitos outros romances que tratam desses temas da resposta certa, né? De forma bem, assim, que exige até mais senso crítico do aluno. Ali eles fizeram pra... Não sei qual que é o sentido dessa escolha, de ter escolhido um romance de transição pra perguntar de romantismo. Sendo que aquele trecho, o trecho escolhido ainda por cima, é vagamente romântico, sendo sincero. Porque já tá falando de casamento por interesse, eu sou uma traída e você é um vendido. O que é isso? Então, e agora qual que é o resto da prova? Padrão Enem, especificamente padrão Enem 2023. Achei tranquilo. Dentro das competências, a prova de humanas também, eles corrigiram alguns erros cometidos na última prova. Eles cobraram bem mais história, cobraram bem mais filosofia. Algumas dessas de filosofia até extrapolaram. O tema da redação é excelente. E é isso. Essa é a minha opinião sobre a prova.